Ora, bem-vindos, mais um oposto. Já repararam, começo sempre o vídeo a mexer na testa ou no cabelo. Mais um oposto esta feita para dia 22, dia em que joga o Sporting Clube Portugal. Vai receber o Marseille, um jogo muito importante para as suas contas no que pode ser ainda esta Liga dos Campeões. É um daqueles jogos que tem que ser must win, ok? Mas vamos já avançar para o que interessa. Vamos começar aqui com o nosso Galatasaray contra a equipa do Bodø Glimt. Estamos a falar de um Gala que vem de vencer o Liverpool. O Bodo teve a vencer o Tottenham por 2-0, mas deixou-se empatar a 2 bolas. Curiosamente já tinha empatado também no outro jogo. Também tinha empatado a 2 com a equipa do Slavia de Praga. Esteve a perder, se não estou em erro, por 2 bolas a 1. Estamos a falar de um Galatasaray a 1.57, empate 4.55, Bodø Glimt 4.80. Mais do meio está 1.40, o over 0.5 está 1.21. Estamos a falar de ambas marcam 1.45. Estamos a falar de golos marcados das partes a 1.40. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda, não vamos alongar muito aqui do que é o jogo. O Galatasaray vem de uma excelente vitória em termos de contexto europeu, quando vence o Liverpool da forma como vence, depois de ter levado uma tareia do Frankfurt fora. Estamos a falar de um Bodo que marcou nos 2 jogos que realizou, sofreu nos jogos que realizou. O Bodo é uma equipa que, quando tem espaço, consegue sempre marcar. Se forem ver nos últimos 5 jogos, à exceção do jogo contra o Odd, marcou o Tottenham, marcou em termos internos, marcou o Rosenborg, marcou o Slavia de Praga 2 golos, marcou o Christiansen, marcou ao Sandefjord, tinha marcado ao Sturm Graz no último jogo de playoff, tinha dado 5 em casa ao Sturm Graz, também depois marcou um golo fora. Portanto, aqui não vamos inventar muito do que é a roda. O mais de meio está a 1.40, os marcados das partes a 1.40 também não me parece propriamente descabido, e acredito que seja um bom jogo para se buscar no live. Bayern de Munique no live, no sentido golos à frente, um Galatasaray a perder é o melhor cenário possível para se buscar golos, porque vai-se arriscar e vai-se expor muito no campo. Portanto, sempre se possível, termos o Galatasaray a perder o jogo. Clube Bruges contra Bayern, ou melhor, Bayern contra Clube Bruges, um Bayern que está com modo de 1.20, empate 7-10, Clube Bruges 14.0, mais 2,5, 1.30, over 0.5, 1.17. Ambas marcam 1.70, gols marcados nas partes 1.30. Estamos a falar de um Bayern que vem de vencer o Dortmund por 2 bolas a 1 em termos internos. O Bayern já tem 2 jogos, 2 vitórias na Liga dos Campeões. Venceu o Paves fora por 5-1, tinha vencido em casa o Chelsea por 3-1, se não me falha a memória. Estamos a falar de um Bruges que começou o campeonato, começou a Liga dos Campeões a vencer na casa. Começou a vencer na casa de quem? O Bruges, que venceu a equipa do Mónaco em casa por 4 bolas a 1, mas depois perdeu fora com a Atalanta por 2-1. Tem aqui um muito duro duelo. Estamos a falar aqui de um Bayern um bocadinho à imagem do que falamos ontem do Paris Saint-Germain, do Inter, do próprio Arsenal. São equipas que, se vencerem 9 pontos e começam aqui a poder, digamos, garantir, entre aspas, um lugar dentro do top 8, se vencerem este terceiro jogo, tendo em conta os resultados que podem haver em duelos de outros jogos. Estamos aqui a falar de um Bayern que, por exemplo, não fala de um Bayern a marcar ambas as partes, está 1.51, Bayern a vencer ambas as partes está 2.12. Aqui gosto do Bayern a marcar ambas as partes a 1.51, acho modo muito interessante. Uma outra odd que eu gosto também é o mais de 1.5 golos HT a 1.81. Ok, contra o Dortmund só tivemos apenas um golo do Bayern, mas marcou 2 fora o Frankfurt, Paves foi o que foi, marcou 2 na primeira parte, o Werder Bremen, Hoffenheim só marcou 1, em casa o Chelsea houve 3 golos nessa primeira parte, 4 contra o Hamburgo, 2 contra o Augsburgo. Se vocês forem reparar, sobretudo nos jogos em casa do Bayern, um gol na primeira parte, 2, 2, 4, 3, 1. Isto é contexto de campeonato do mundo de clubes. O Bayern é uma equipa que consegue criar muito golo, consegue ter um grande caudal ofensivo. Contra o jogo, contra o Chelsea em casa, teve aqui alguma exposição em termos defensivos, na transição defensiva, e o Chelsea até tinha entrado melhor na partida a propósito disso, mas não estou a ver aqui o Chelsea, o Bruges, a causar aqui algum dissabor a esse nível. Mesmo assim, o handicap a favor do Bruges, mais 3.5 está a 1.30, ok? Ou seja, o Bruges não pode levar uma tareia, por outras palavras. Claro, né?
que estamos a falar de um Bayern que se a coisa começa a rolar bem, isto aqui parece algo conta por cento, ok, mas este gajo está a falar de haver 2 golos pelo menos na primeira parte, mas depois está a falar do handicap a favor do Bruges de mais 3.5. Porque um Bayern, se vencer a partida e se entrar como eu penso que vai entrar, a gestão da segunda parte pode ser diferente. Um Bayern que, por exemplo, aquele 2-1 contra o Dortmund, primeiro tiveram N oportunidades para fazer o 2-0, mas demoraram a fazê-la. Um Bayern com dentro em modo rolo compressor, e se esse rolo compressor rapidamente se transformar em golos, a gestão da segunda parte tem tendência para ser diferente. Mais do 1,5 na primeira parte a 1.81, e vou aqui também jogar um bocadinho com essa entrada do Bayern e se calhar um Bruges um bocadinho mais na expectativa, procurando aqui uma outra transição, mais 2.5 cantos a favor do Bayern na primeira parte a 1.45, mais 3.0 cantos, a ver pelo menos 3 cantos na primeira parte a favor do Bayern a 1.56. Uma equipa que tem uma grande capacidade de ganhar cantos na primeira parte, tem muito a ver com o tipo de padrão que encontra nos jogos na Alemanha, sobretudo nos jogos em casa, mas amanhã não acredito que seja muito diferente dessa realidade. Mónaco contra Tottenham, estamos a falar de um Tottenham que venceu e empatou, portanto venceu o Villarreal e empatou com o Boa depois de estar a perder 2-0. Estamos a falar de um Mónaco que tem uma derrota e um empate, perdeu o tal jogo por 4-1 com a equipa do Clube Bruges e depois empatou com o City por 2-2, teve sempre, se eu não estou, teve sempre atrás do marcador, teve a perder 1-0, teve a perder 2-1. Não, sim, acho que foi isso. Mónaco 2.99, empate 3.53, Tottenham Hotspur 2.31, mais de meio 1.20, mais de meio 1.62, over 0.5 HT está 1.30. Vou já dizer, eu gosto muito mais do mais de meio 1.62. Estamos a falar do Mónaco nos últimos 5 jogos, 5-2 ao Metz, 3-1 que perdeu com o Lorient, o tal 2-2 com o City, 2-2 com o Nice, um igual com o Angers, tinha levado 4 do Bruges fora. Estamos a falar de um Tottenham nos últimos 5 jogos, 3-0 para a Taça da Liga, empata com o Wolverhampton uma bola, Bode 2-2, Leeds 2-1, perde com a Aston Villa em casa 2-1, o ambas marcam, está a 1.51, não me parece de todo descabido, e gols marcados nas partes a 1.56. Duas equipas, sobretudo Tottenham, a forma como pressiona, vocês podem ver aqui a tendência do Mónaco para over 2,5, 80%, a tendência do Tottenham para over 2,5, 60%. São duas equipas, a maior parte dos jogos, mais de metade dos jogos que realizam, ambas marcam, raramente ficam sem marcar. O Mónaco um bocadinho mais tendencioso para não sofrer do que propriamente o Tottenham, portanto, primeiro a marcar 60% das vezes para o Tottenham, 100% das vezes quando o Mónaco marca primeiro, ganha no fim. Aqui um dado curioso, primeiro o Tottenham marca, o Mónaco primeiro sofre, desculpem, e depois marca. Portanto aqui, quem quiser explorar aqueles mercados da primeira equipa a marcar nos jogos, 70% das vezes o Mónaco marca em ambas as partes, 80% das vezes para deixar lá o golo, 75% das vezes o Tottenham para deixar lá o golo. Duas equipas com uma grande média de remates. Se forem ver as médias de golos, olhem para isto. Só nas primeiras partes a marcar e a sofrer, sobretudo o Tottenham. E nas segundas partes, de igual maneira. Portanto, gosto muito mais dos e-mail. Um par de ticks acima seria, e poderá ser ainda, claramente uma das entradas para o dia da manhã. Não é descabido se vocês quiserem fazer um bet builder, por exemplo, mais 2,5 com ambas marcam, dá-vos um modo de 1.83 e parece uma excelente oportunidade para o dia da manhã. Um mais 2,5 com ambas marcam. Olhando ao que tem sido o histórico do Mónaco, ainda por cima tem um novo treinador, porque o treinador do Mónaco foi despedido. Acho que já tem um novo treinador e estamos a falar de um Tottenham na forma como ataca. O Tottenham é uma equipa que consegue criar ocasiões de golo, é uma equipa muito forte na transição ofensiva, tem alguns problemas na transição defensiva e em organização defensiva. O Mónaco tem equipas que conseguem mastigar muito a posse de bola e conseguem estar grandes períodos com a bola, tem alguma dificuldade quando não recuperam logo na primeira fase de pressão e ficam um bocadinho atrapalhados, vamos colocar dessa maneira. Nessa forma, o Mónaco também que tem na transição ofensiva uma das principais armas, pode ser um jogo que facilmente pode ficar partido com ataque contra ataque, pode ser um dos excelentes jogos para irmos trabalhar amanhã no que toca a golos, sobretudo golos, porque acho que vai ser um bom jogo para padrão de golos, porque pode haver muito espaço no jogo e isso pode ser interessante para as equipas aproveitarem. Se vocês terem uma ideia, o Mónaco tem uma média de golos 2.5, Tottenham 1.7, portanto, mais 2,5, gols marcados nas partes e ambas marcam. Real Madrid-Juventus, um bocadinho como já falamos do contexto do Paris Saint-Germain, do Inter, do Arsenal e do Bayern. O Real Madrid, se vencer 9 pontos e começa aqui a cimentar um bocadinho o seu caminho, estamos falando do Real Madrid 1.45, empate 4.55, Juventus 6.30, mais do meio 1.16, mais do meio 1.57, over 0.5 HT 1.27, ambas marcam 1.72 e gols marcados nas partes a 1.52 também. Estamos a falar no Real Madrid, que à exceção dos últimos 5 jogos da goleada que levou do Atlético, venceu o Levante, venceu o Cairato,
contra a qualidade, venceu o Villarreal em casa, venceu o Getafe com muita dificuldade por uma bola até, não foi um jogo muito bem conseguido por parte do Real Madrid. Já a Juventus vem de 5 jogos a patinar. Empatou com elas Verona, marcou e sofreu. Empatou com a Atalanta, marcou e sofreu. Empatou com o Villarreal em contexto sempre, marcou e sofreu. Empatou com o Milan, não marcou, também não sofreu. E com o Como ficou 2-0, perdeu. Estamos a falar de uma Juventus que tem dois jogos, 2 empates, está neste momento apenas com 2 pontos. Terá que fazer aqui um bocadinho, dar aqui um bocadinho a corda aos sapatos. Em termos de contexto, de confronto direto, os últimos 3 de 4 jogos entre as equipas, 75% das vezes deu over 2,5, 3 em 4. O ambas marcam pintou em metade dos jogos. O over 0.5 HT pintou em 75% dos jogos e 75% dos jogos over 1,5. As odds que eu mais gosto para este jogo de amanhã, over 0.5 HT 1.30, mais de 1.0 gols HT a 1.54, olhando ao que pode ser o Real Madrid no jogo. Umas Juventus mais de expectativa, a pressionar ali, digamos, uma pressão alta, mas mais coletiva, não ou seja, uma pressão ali, um bloco médio, não propriamente um bloco super alto, a criar algumas dificuldades ao Real Madrid e permitindo algumas recuperações de bola que podem pôr em causa que o Real Madrid tem alguns problemas na transição defensiva. E não é uma equipa que pressione muito alto. O Real Madrid não gosta desse tipo de pressão. Quando o fez com o Atlético passou mal. Mais 3.5 antes HT está 1.40. Golos de ambas as partes, como já vos disse, são 1.52. E vou gostar muito aqui, ainda aqui muito do contexto e da realidade das Juventus. As Juventus não pode perder, ou pelo menos as Juventus têm 6 golos marcados, 6 golos sofridos. As Juventus não pode perder pontos. Empatar ou ganhar seria empatar, ok, é o mínimo. Ganhar, excelente. Mas também a diferença de golos pode começar aqui a ter um peso importante. Handicap Juventus mais de 2,5 a 1.23 e mesmo mais 2.0 a 1.32 parecem muito interessantes para o que pode ser a realidade do jogo e para o que pode ser uma Juventus um bocadinho mais de expectativa, dando a iniciativa um bocadinho ao Real Madrid e tentando aqui condicionar um bocado a questão do Real Madrid, tentar ter aqui algum tipo de grande caudal ofensivo daquelas noites típicas de Real Madrid que estão a jogar em casa, estão motivados e de repente começam ali a ir para cima e galvanizam-se e vão que nem uns loucos por ali fora e viram os jogos que estão a perder por 2 ou 3. Posto isto, olhando aqui um bocadinho ao que pode ser o jogo no dia de amanhã, e por umas Juventus se calhar mais expectativa no Real Madrid, com algumas dificuldades a tentar entrar no bloco das Juventus. O Real Madrid tem alguns problemas em ataque posicional quando apanha equipas bem organizadas defensivamente. Acaba muito com o jogo pelos corredores e procura muito o remate. Ok, se nós formos aqui a ver, o Real Madrid tem uma média de remates quase 19 por jogo. Só na primeira parte é metade dessa média. Se nós formos aqui a ver a média de remates à baliza, 7.7 tem uma grande taxa de conversão. Nós fomos aqui a ver a média de remates à baliza 3.7, ou seja, tendo em conta o que rematam, tem uma pouca taxa de eficácia no que é a conversão de remates em direção à baliza. Ok, remates em direção à baliza. Jogando aqui um bocadinho com isso, uma equipa que pode a qualquer momento decidir os jogos com a individualidade, uma equipa que pode a qualquer momento desequilibrar o jogo com o rasgo de Mbappé que vem fortíssimo em termos de momento de forma. Para vocês terem uma ideia, um gol do Mbappé neste momento está a 1.70. Gosto aqui da odd dos cantos, mais 2.5 cantos a favor do Real Madrid na primeira parte, a 1.51. Parece-me muito interessante também para o que pode ser o jogo, juntando aqui aos handicaps que já vos falei. Se quiserem, para quem gosta de brincar nesse mercado dos golos, um golo do Mbappé está a 1.60. Continuando, Eintracht Frankfurt Liverpool. Liverpool que vem de uma vitória muito exigente perante o Atlético, depois de estar a ganhar 2-0, arrancado a Fecos por 3-2, e entretanto entrou numa série que não ganha ninguém. Ganhou ao Southampton com muita dificuldade, perdeu o Crystal Palace 2-1, podemos dizer que até foi justo. Perde com o Galatasaray num jogo muito mal conseguido, perde com o Chelsea por 2-1, idem aspas, e perde com o United em casa, também num jogo em que muitas unidades das principais contratações do Liverpool não estão a dar o que é suposto, e temos um Frankfurt que vem de uma excelente goleada ao Galatasaray por 5-1, mas que depois perde às mãos do Atlético de Madrid por 5-1 também. Duas equipas recheadas do que é golos marcados. Estamos a falar de um Eintracht a 5.0, estamos a falar de um empate a 4.52. Estamos a falar do Liverpool a 1.58. Não gosto da match do Liverpool. Estou fora. Não gosto. Estamos a falar do Liverpool que não tem estado bem. Já esta vitória com o Southampton foi o que foi. Esta vitória com o Everton, esta vitória com o Atlético, esta vitória com o Burnley, penalti aos 90 e tal. Esta vitória com o Arsenal, gol de livre aos 80 e tal. Esta vitória com o Newcastle, depois de deixarem permitir que o adversário empate a jogar com 10.
O Liverpool não está bem, tem ali muito. O Wirtz ainda não está a render o que pode render. Estamos a falar de um Isaac que não está a render nada. Estamos a falar. Ainda não parece uma equipa e vai sempre jogar a uma casa de um adversário alemão que poderá tentar tirar aqui algum partido disso. É certo que Frankfurt vem 3 jogos sem vencer, levou uma tareia do Atlético, levou uma tareia do Bayern e depois empatou com o Friburgo a 2 bolas, por estar a vencer por 2 bolas, uma sofreu empate mesmo no fim. Um dos jogos nós trabalhamos no Telegram, está na descrição. E aqui, portanto, aqui vamos àquilo que não tem muito por onde fugir. Mais 2,5 está 1.36, mais de 3,5 está 1.91. Gosto muito deste mais 3,5. Olhando à forma como as equipas jogam, olhando aos problemas que este Liverpool tem tido na transição defensiva, os problemas que este Liverpool tem tido, mesmo na transição defensiva, tem sido uma equipa muitas vezes apanhada com falhas de posicionamentos. Um Frankfurt que é uma equipa que consegue ser muito prática e consegue ter qualidade na transição ofensiva. É uma equipa que, para o que cria, marca muito em termos de taxa de conversão. Marcou ao Friburgo, não marcou ao Bayern, marcou ao Atlético, marcou ao Borussia Mönchengladbach 6 golos, marcou 3 ao União de Berlim, marcou ao Galatasaray 5, marcou ao Leverkusen, marcou ao Hoffenheim, marcou ao Werder Bremer, marcou para a taça. O Liverpool vem marcando, mas também vem sofrendo do United, do Chelsea, do Galatasaray, do Palace, do Southampton, do Everton, do Atlético. Não sofreu do Liverpool, nem do Burnley, do Arsenal, nem do Burnley, mas depois sofreu do Newcastle 2 golos e o Newcastle vai jogar com 10. Portanto, aqui gosto do mais 3,5 1.91, gosto do over 0.5 a 1.20 e vamos jogar aqui um bocadinho com o básico, gols marcados vezes pares a 1.40. Uma outra odd que eu vou gostar, vocês já sabem qual é que eu vou mencionar, que é, se quiserem, um bet builderzinho mais 2,5 com ambas marcam, dá-vos uma odd de 1.60, também não me parece mal de todo. Até a minha cadela veio aqui dizer olá. Sporting, finalizando, Sporting contra Marselha. Sporting contra Marselha. Estamos a falar aqui de um Sporting a 2.21. Estamos a falar de um empate a 3.70. Estamos a falar de um Marselha a 3.01. Não gosto da match shot do Sporting. Entendo o porquê desta odd. Não gosto para aquilo que o Sporting tem realizado. Apesar de ter feito um excelente jogo com o Nápoles, que acabou por não vencer. Mas depois o jogo com o Braga fez o QB, mas é um QB daqueles que podes sempre pôr a jeito e puseste a jeito. Contra o Passos foi muito um jogo de QB que se calhar noutros 10 jogos, se calhar em 9 deles tinhas goleado com tranquilidade, mas tiveste que forçar um prolongamento, tiveste que ir a prolongamento e houve muitos jogadores abaixo de qualidade e o Sport tem tido aqui alguns problemas. O Sport é uma equipa tem dificuldades quando o adversário pressiona muito alto, tem dificuldades quando o adversário é muito agressivo nessa pressão e muito agressivo na segunda bola, quando é perdida por parte do adversário. É uma equipa que em alguns momentos lhe falta intensidade, é uma equipa que em alguns momentos corre muito, mas corre mal, sobretudo no momento sem bola, e vai apanhar uma equipa do Marselha que fortíssima no que é o ataque ao espaço. O Marselha é uma equipa com 2, 3 toques, está a meter bolas para o Igor Paixão correr, para o Aubameyang, para o Greenwood. Tem um meio campo muito forte em termos de qualidade de meio campo. Okay? Estamos a falar de jogadores como, por exemplo, Jorberg da Dinamarca, com Dobby naquele meio campo. É uma equipa que não precisa de criar muito para marcar, apesar de ter tido aí um outro jogo primeiro que marcassem Nossa Senhora. Mas numa equipa que, quando lhe dão espaço, consegue ser letal. Ok? Nós fomos a ver, em termos de confrontos diretos, houve 2 jogos em que o Sporting se defrontou há 3 anos e o Sporting perdeu esses mesmos 2 jogos. Levou 4-1, depois de estar a vencer por 1-0, expulsões e o cara depois perde 2-0 em casa. Estamos a falar de um Sporting que nos últimos 5 jogos sofreu, nos últimos 3 sofreu sempre, sofreu do Nápoles, sofreu do Braga e sofreu do Passos de Ferreira. O Sporting salvou erro em 12, o Sporting fez 16 jogos este campeonato, esta época já, 16 a 7 jogos, tem gols sofridos em 11 deles. Estamos a falar de Marselha, vem de 5 vitórias seguidas, vence o Paris Saint-Germain, vence Strasbourg num excelente jogo e teve a perder 1-0, dá uma tarefa ao Ajax, vence o Metz, o Le Havre 6-2, mas o Le Havre teve a ganhar 1-0, mas depois tem uma expulsão ali a terminar na primeira parte, etc. Teve toda a segunda parte a jogar com 10. Estamos a falar do Marselha, que tem 5 gols marcados, 2 gols fez um bocadinho a imagem do Sporting. Aqui não vamos inventar muito o que é roda, mais 2,5 1.61, estou dentro. Over 0.5 HT 1.30, estou dentro. Gols marcados nas pares 1.56, estou dentro. Mais 2,5 com ambas marcas dava-vos uma de 1.84, também gosto muito, mas 2 odds que eu gosto muito mais, 2, 3 odds, mais 3.5 antes HT 1.47. A forma como estas equipas jogam, a forma como o Marselha joga e como é muito rápida a atacar o espaço e que não precisa de muito espaço para conseguir chegar a perto das imediações do adversário e tem uma grande capacidade
no que é remates. Ok? Se vocês forem a ver, a média de remates do Marseille está 14.90, do Sport está 17. Na primeira parte do Sport 9.10, o de Marseille 8.10. Das equipas que rematam muito. O Sport precisa de menos remates por golo do que o Marseille. Daí eu vos tinha dito que o Marseille é uma equipa que pimba, está constantemente a rematar. Tem jogadores que procuram muito isso, e agora Paixão, sobretudo o Greenwood também. Pegando nisso, vou jogar aqui um bocadinho com os cantos. Vou jogar aqui um bocadinho com a vertente dos cantos, ok? Com a vertente aqui dos cantos, mais 3.5 cantos HT a 1.47. E jogando aqui um bocadinho o que o mercado nos está a dar. Handicap a favor do Marselha mais de 1.0 a 1.32. E handicap a favor do Marselha mais de 1.5 a 1.23. Parecem dois bons handicaps para o que é a realidade e o momentum com que as equipas chegam amanhã. E a realidade com que as equipas vão entrar amanhã em campo. Amigos, estamos conversados? BetBuilder, já oferece 99 em minúsculas. BetBuilder, já oferece 99 em minúsculas. Bet7, já oferece 99 em minúsculas. Tem 7 euros gratuitos no registro. Tem bónus de depósitos às quartas, às sextas. Tem os melhores BetBuilders no mercado, são lá. Tem o melhor cash out do mercado também lá. MyBest.bet também já oferece 99 em minúsculas. Excelente mercado de cantos e gols em pré. Mercados de jogadores a marcar fantásticos. Para a malta que gosta muito disso, do mercado de X jogador a marcar e X equipa a vencer, podem ir por aí, porque tem lá muitas boas oportunidades, querem pré, querem live, e dão aquele suporte à stream. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o comentário, que ajuda para caralho, subscreverem e partilharem rumo ao próximo oposto, que será para Liga Europa e Conference League. Até ao próximo.